Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geologia de Engenharia e Geotecnia. Embora vocês tenham estudado no semestre passado em Geologia Urbana e Ambiental tais processos, sempre é bom relembrar, em Geologia de Engenharia a gente vai trabalhar bem com esses processos e as características desses processos. Então, vamos a uma pequena revisão. Os processos geodinâmicos são os processos da dinâmica superficial que são responsáveis pela modificação da superfície terrestre. Eles alteram diversas paisagens. Esses processos eles acontecem na interface, se desenvolvem na interface entre atmosfera, litosfera e hidrosfera. Embora aconteçam naturalmente, podem sofrer grande influência da atividade humana. As forças responsáveis pelos processos geodinâmicos são a gravidade, as marés, a radiação solar e o calor interno da Terra. Entretanto, gravidade e radiação solar são as forças mais influentes e importantes no desenvolvimento desses processos geodinâmicos. Quando se trata dos agentes, tem-se os agentes móveis, responsáveis pelo transporte dos sedimentos, das partículas, como os rios, os ventos e as águas. E também tem-se os agentes imóveis, responsáveis pelas alterações químicas e físicas, como dissolução de rochas, congelamentos. Então, de um modo geral, agentes responsáveis, como o intemperismo. Entretanto, um agente muito importante de modificação é o agente humano. E a interferência humana ela tem duas formas aí de influenciar os processos geodinâmicos. De forma indireta, através do efeito estufa, e de forma direta, através de modificações na paisagem, como que a gente sabe o potencial de modificação de paisagem que a atividade humana tem. Os processos geodinâmicos considerados são a erosão, os movimentos de massa, subsidências e colapsos, assoreamento e as inundações. A erosão é o processo de remoção de partículas do solo de fragmentos de rocha. Ela é resultado pela ação conjunta da força da gravidade e agentes como água, gelo e vento. Os processos erosivos podem ser classificados de acordo com o seu agente causador. Então, tem-se a erosão hídrica, aquela causada pela água, a erosão eólica, causada pelos ventos, e a erosão glacial, causada pelo gelo. Quando se trata de erosão hídrica, a água pode causar erosão na forma de chuva, nos rios e nos oceanos. Quando o agente é a chuva, a gente pode considerar a erosão pluvial. Entretanto, essa erosão pluvial ela pode ser laminar ou linear. Veremos a diferença mais à frente. Quando a erosão é causada pelos rios, ela é dita erosão fluvial, e quando é causada pelos oceanos, erosão costeira. A disciplina ela vai abordar a identificação das suscetibilidades dos riscos geológicos e dos riscos geológicos que os processos geodinâmicos podem submeter aí aos ambientes e à sociedade. Então, a gente vai focar na erosão hídrica. A erosão hídrica vai ser o processo mais importante aí dentre esses diversos processos erosivos. Do ponto de vista de intensidade, a erosão pode ser classificada como natural ou antrópica. Ela é dita natural quando o processo de remoção das partículas e a formação dos solos ocorre em equilíbrio, permitindo assim a regeneração do solo. Entretanto, quando é dito que a erosão é acelerada, a remoção de partículas é muito mais intensa que a formação dos solos, o que não permite a recuperação, a regeneração desse solo, podendo provocar degradação ambiental. E são duas possibilidades que impulsionam que provocam a erosão acelerada. Algum evento excepcional, um evento natural excepcional. A segunda opção é a ação antrópica. E a gente sabe bem como a ação antrópica tem influência e poder.
E quando a gente tem cenários de desequilíbrio e erosão acelerada, a gente tem situações como esta, né, que pode gerar muitos prejuízos e riscos socioeconômicos, sobretudo, e socioambientais também, sobretudo quando inseridas em áreas urbanas. A erosão hídrica pluvial pode ser classificada como erosão laminar e erosão linear. O que as difere são as feições geradas e também a forma com a qual o escoamento superficial ocorre. Na erosão laminar, o escoamento superficial ele acontece em lençol mais difuso. Então, de certa maneira, ele remove progressivamente e de forma mais uniforme os horizontes mais superficiais do solo, gerando feições desse tipo. Percebam que não são feições tão agressivas e, de certa maneira, parecem pouco perigosas. Entretanto, do ponto de vista da agricultura, ela consegue provocar uma grande perda de solo e, consequentemente, perda de fertilidade de solo e produtividade. Quando se trata da erosão linear, a gente tem a concentração do fluxo do escoamento superficial a partir de algumas incisões que são geradas, e na concentração do fluxo, nessas pequenas incisões, a gente tem o fluxo carregado em partículas que aumenta o potencial erosivo desse fluxo. Consequentemente, tem-se o aumento progressivo, não só em largura, mas também em profundidade dessas feições, resultando nas ravinas. As ravinas já são feições bem mais visualmente muito mais assustadoras que a erosão laminar, E ela é bem característica porque seu perfil transversal é bem em forma de V, com um fundo bem fechado e nas porções mais superficiais uma abertura grande. Ela pode atingir muitos metros aí, mostrando o horizonte ser do solo ou ainda mesmo até as rochas, enfim. À medida que essa erosão, essa feição ravina, esse tipo de feição linear, ela prossegue, a erosão pode se atingir o nível freático. Quando o nível freático é atingido, a erosão ela começa a ter influência de dois agentes: do escoamento superficial da água da chuva e do escoamento da água subterrânea, E do escoamento da água subterrânea. Então, pelo fato dela ser também condicionada pelo escoamento da água subterrânea, torna-se um processo perene, Não mais um processo intermitente, o que é muito problemático e que a torna muito perigosa, uma feição muito perigosa. E é importante lembrar, já que eu citei o perfil transversal em V das ravinas, as vossorocas elas são muito características porque elas vão apresentar também um perfil em U, o que também ajuda a diferenciar, além do lençol freático. A erosão linear, as feições erosivas geradas pela erosão linear são as mais perigosas, então deve-se tomar muito cuidado com elas, Sobretudo quando se trata das vossorocas. E a grande questão é como as vossorocas evoluem. E o mecanismo pelo qual torna as vossorocas perigosas, e também elas são perigosas porque elas também se apresentam como o processo erosivo mais complexo. Bom, e qual é o principal fator na evolução dessas feições? Vamos pensar o seguinte: aqui a gente tem um maciço terroso, um solo, enfim, e o nível de água. Obviamente que a água ela sempre vai do maior potencial para o menor potencial, da maior pressão para a menor pressão. Bom, então, estando o nível d'água aqui, o fluxo de água está nesse sentido. Bom, dependendo da velocidade do fluxo de água, as partículas mais finas vão sendo carregadas com esse fluxo,
né? Então começa a acontecer um certo entubamento, justamente porque as partículas menores estão sendo carregadas. Se você tem um fluxo um pouco mais veloz, um pouco, né, com maior intensidade, as partículas um pouco maiores também começam a ser remobilizadas. E o que acontece? À medida que esses tubos vão se formando, eles também vão colapsando e gerando uma feição chamada, né, um processo chamado piping, ou então entubamento, né? Percebam o tubo aqui. E justamente isso é uma foto tirada no fundo de uma vassouroca. Aqui o fluxo vem daqui, né? Então, de certa maneira, o tubo de erosão, ela vai crescendo no sentido contrário ao fluxo subterrâneo, né? Essa erosão piping ou entubamento, ou ainda a gente pode chamar de erosão interna tubular. Então, esse é um dos mecanismos, dos principais mecanismos na evolução das bassorocas. A erosão fluvial, né, trata-se da remoção das partículas pela ação da água dos rios e da carga sedimentar transportada. Obviamente, quanto maior a carga sedimentar transportada, maior o poder abrasivo que esse fluxo tem. E, sobretudo, né, o poder abrasivo, o poder erosivo de um rio depende muito do volume da água, da quantidade de carga erosiva. Então, se a gente pensar, né, nesses eventos chuvosos, em que o índice pluviométrico é muito alto e repentino, né? Muito alto e muito intenso, o fluxo de água, o fluxo da correnteza ganha força para transportar cargas sedimentares muito altas, né? Fragmentos, blocos de rochas, né? Tanto que quando a gente vê alguns desastres aí nas grandes cidades, eles são capazes de carregar até carros. Então, é importante que se tenha noção, não só da erosão fluvial, né, mas todos os outros processos relacionados às drenagens. Já a erosão costeira é a remobilização das partículas para a ação das ondas, dos mares, das correntes litorâneas. E hoje representa um grande problema em toda a zona costeira mundial. Se a gente pensar, a gente tem diversos exemplos, inclusive no Brasil. Existe o município São João da Barra, em São Paulo. Boa parte da praia de Atafômena já foi tomada pelo mar. Realmente a linha de mar progrediu bastante para dentro da cidade. E existem aí diversos outros exemplos associados e perigosos com a erosão costeira. Os movimentos de massa são processos relacionados a deslocamentos descendentes de solos e rochas em encostas por ação gravitacional. E eles podem ser divididos em 4 grandes grupos: os rastejos, as quedas, as corridas e os escorregamentos, ou então deslizamentos. O que vai diferir esses tipos de movimentos de massa são a geometria, o tipo de material, a velocidade, né? E todos esses fatores. Seja qual for o movimento de massa, é importante que entendamos quais são os condicionantes desses processos. A gente pode dividi-los em 2 grupos: os condicionantes naturais e os condicionantes antrópicos. Do ponto de vista dos condicionantes naturais, a gente pode destacar as características dos solos e rochas, né, que estão relacionadas à permeabilidade, porosidade, na estrutura dos solos e das rochas. Quando a gente pensa em estrutura dos solos, a gente está falando em macroporosidade. E quando a gente pensa em estrutura de rocha, a gente está falando de fraturas e foliações, né? E mesmo, se a gente pensar em um conjunto como um todo, até mesmo o contato entre solo e rocha, que pode também condicionar aí, descontinuidades hidráulicas. Relevo, justamente em todas as características de relevo: altimetria, declividade, orientação e morfologia dessas encostas, né? Vegetação, clima, se chove mais, se chove menos, né? Como que
vai ser essa umidade, esse índice pluviométrico de uma região, e o nível d'água, que vai condicionar aí, a saturação ou não de algumas regiões. E quando a gente pensa... Então, perceba, todos os condicionantes naturais são todos variáveis ali e esses processos eles vão acontecer naturalmente mesmo, porque lembrando que os processos eles acontecem no sentido de buscar o equilíbrio. Mas e quando a gente envolve o fator humano? Então, quais são esses condicionantes antrópicos? Justamente cortes e aterros que vão deflagrar esses processos, né? O desmatamento que vai tirar essa proteção natural dos solos, o lançamento de água servida em superfícies, em fossas sanitárias, que vai aumentar a saturação de água no solo, né? Diminuindo assim resistência ao cisalhamento, enfim, diversos outros parâmetros geotécnicos, e mesmo o lançamento de lixo em entulho, que além de aumentar o peso de encostas, a gente também pode aumentar a saturação, acumular água, sobretudo relacionada a lixo, né? E são diversos outros problemas. Se a gente pensar ainda na ação antrópica, mesmo o plantio inadequado em encostas, como comumente observa-se em regiões em que tem muitos escorregamentos, a presença de bananeiras plantadas, enfim, diversos outros aspectos. Os rastejos podem ser movimentos constantes, sazonais ou intermitentes e atingem solos, depósitos inconsolidados, sobretudo depósitos de talos, rochas alteradas e muito fraturadas também. Mas sua principal característica é a velocidade. São processos que acontecem com velocidades muito baixas, coisas de centímetros por ano, e diminuem essa velocidade com a profundidade. Então, para percebê-los, né, para identificá-los, é necessário que sejam observados pequenos indícios, às vezes nem tão pequenos, né, mas indícios, ou seja, evidências indiretas desses movimentos, como cercas tortas, árvores embarrigadas, muros embarrigados, postes tortos, trincas em superfícies rígidas, né? No asfalto, em arrimo, né? Em colunas. E um outro aspecto muito importante dos rastejos é que eles apresentam uma geometria de ruptura indefinida, né? São múltiplos planos aí de ruptura. Então, a gente acaba tendo um horizonte, né, de movimentação. E, além daqueles outros indícios, também é possível se observar, né, degraus de abatimento. Justamente à medida que esse terreno desce, né, esses degraus eles vão sendo formados justamente porque o terreno está se abatendo, né? E também em trincas nas estruturas das casas, como já dito anteriormente. Já os escorregamentos são caracterizados por planos de deslocamento definidos, atingem velocidades médias a altas, podem envolver materiais variáveis e apresentar distintas geometrias. E é baseada na geometria que os diversos tipos de escorregamento serão classificados. Entre eles, tem o escorregamento circular ou rotacional, que é caracterizado pela superfície de ruptura circular e pode envolver solos muito espessos e, de modo geral, materiais mais homogêneos. Já os escorregamentos em cunha são característicos de maciços rochosos mais fraturados, nos quais a interseção de duas descontinuidades com direções diferentes, gerando um prisma, um bloco que pode escorregar segundo essa linha. E, por fim, os escorregamentos planares, que são caracterizados por superfícies de ruptura planar. E o que condiciona esse tipo de escorregamento? Justamente são descontinuidades mecânicas e hidráulicas naquele material, né? Seja estruturas como fraturas ou folhações, ou ainda o contato solo e rocha. Aqui encontramos alguns exemplos de escorregamentos circulares. Este à beira do Rio São Francisco. Percebam que, mesmo não vendo o perfil desse escorregamento, a gente consegue ver
né, a sua cicatriz também circular no relevo. Né? Nessa segunda foto, a gente pode observar, né, a cicatriz está circular, mas a gente consegue perceber a concavidade da superfície aqui e estimar essa superfície de ruptura. Então, a principal característica de um escorregamento circular ou rotacional é justamente a sua superfície. Tá? E geralmente, lembrando mais uma vez, associada a materiais mais homogêneos. Aqui a gente tem um exemplo de um escorregamento planar, né? Eu tenho material escorregando sobre uma superfície plana. E o que está condicionando a formação dessa superfície é a foliação, né, desse material encontrado aqui. E no nosso último exemplo, a gente tem um exemplo de um escorregamento em cunha, né? Que a gente tem um material escorregado e a gente pode perceber que a gente tem esse plano aqui de descontinuidade intersectando esse outro plano. Eu vou mudar de cor só porque não deu para ver, né? Interceptando uma descontinuidade nessa direção e tem uma nessa direção, formando esse prisma, né? Essa cunha aqui que acabou descendo. De certa maneira, nesse caso, a gente tem uma questão que, dependendo do ângulo que você observa esse afloramento que está ilustrando o escorregamento em cunha, ele pode ser classificado de forma dúbia, né? Porque em uma parte do afloramento, toda a movimentação acontece ao longo da foliação principal, podendo ser classificado como escorregamento planar. E somente nesse ponto que foi possível observar a interseção de um outro sistema de descontinuidade, né, de uma outra foliação ali, interceptando e condicionando este deslizamento. E é importante sempre ter em mente uma coisa: o que difere os três tipos de escorregamentos? A geometria. Já as quedas são caracterizadas pela ausência de planos de deslocamento e geralmente relacionadas à queda livre ou então um movimento em planos inclinados. E atingem velocidades, né, muito altas. Não só atingem, como são caracterizados por velocidades muito altas. E, como grande parte dos movimentos, apresenta uma geometria variável, né, podendo acontecer na forma de lascas, de placas, de blocos, etc. E são também diversos os tipos de queda. Existem as quedas de blocos, né, associada realmente à queda livre do material, que por conta seja intemperismo diferencial ou ainda interseção de descontinuidades em um maciço rochoso, né, colapsa a base e a partir do momento em que esses blocos já formados, condicionados pelas descontinuidades, perdem sustentação, eles caem em queda livre, né? Os rolamentos de blocos associados a solos, né, a horizontes caracterizados pela ocorrência de blocos maiores, imersos em solo bem desenvolvido, e à medida que esse solo vai sendo erodido, enfim, e vai sendo retirado a sustentação desses blocos, eles podem rolar, né, em encostas mais inclinadas. E o rolamento desses blocos pode se rolar desde blocos pequenos até blocos muito grandes, podendo gerar algum risco às comunidades subjacentes, né? E mesmo os tombamentos. Os tombamentos eles têm relação ao desprendimento de grandes lascas, né, também associadas a maciços rochosos. Né, por conta de estruturação ou descontinuidade mais subverticalizadas, né, e com mergulhos contrários,
a essa encosta, esses blocos formados acabam perdendo sustentação e tombando. É válido lembrar que, no que se trata das quedas, né, seja as quedas de blocos, os rolamentos de blocos, os tombamentos, em todos eles estamos tratando de material rochoso. É importante lembrar disso. Aqui temos alguns exemplos, né, desses processos. Percebam, tem-se casas construídas aqui e uma quantidade de blocos aqui, né? E se a gente observar bem, o processo de rolamento já aconteceu. Olha o trajeto. E aqui também, né, são encontrados alguns blocos. Essa foto ela é restrita a essa área, mas no fundo da imagem, se a gente analisar para cá, a gente percebe que tem outras casas em posições mais baixas, né? Então, em posições mais baixas. Então, a jusante daqui é possível que tenha, né, ou tivesse outras moradias que estariam em perigo, né, estariam em risco devido a esse tipo de movimentação. Bom, os tombamentos, justamente quando blocos mais verticalizados perdem a sustentação e tombam, como é possível verificar aqui. Né? E ainda as quedas, paredes mais verticalizadas, as lascas, os blocos de rocha perderam sustentação e desceram em queda livre. Já as corridas são caracterizadas pelo extenso raio de alcance, mesmo nas áreas planas, né? E o movimento é semelhante ao de um líquido viscoso. Desenvolve-se ao longo de drenagens e pode mobilizar solo, rocha, detritos e água. E uma característica muito marcante e que traz, né, para esses processos um caráter muito perigoso é a velocidade com a qual eles acontecem, né? Velocidades altíssimas. E também vão ser classificados de acordo com o tipo de material que carrega e a quantidade de água que está inserida nesse fluxo. A gente pode trabalhar com os fluxos de lama, com os fluxos de terra primeiro. Com os fluxos de terra, predominantemente a gente tem materiais de granulometria mais fina, enfim, mais solo, enfim, com predomínio de solo e não de água, né? Pouco saturado. A corrida de lama, que aí sim a gente tem mais solo e solo saturado em água, o que vai dar viscosidade, enfim, uma lama mesmo. E a corrida de detritos, que aí sim a gente tem a gente pode ou não ter volume de água, só que um volume de detritos muito grande, o que também vai deixar o fenômeno mais perigoso ainda e com maior potencial destrutivo. Aqui um exemplo de uma corrida de detritos, né, debris flow, com uma corrida de detritos, e percebam o poder destrutivo que essa corrida de detritos ela apresenta. Né? Aqui eu tenho alguns blocos que foram carregados por esse fluxo, e aqui é uma pessoa. Né? Então, o fluxo foi capaz de transportar um bloco, né, muito maior do que uma pessoa. Então, pensando em alguma população, né, qualquer tipo de habitação que estivesse aqui, estava sob altíssimo risco de destruição, não perdendo não só bens materiais, mas também a própria vida, enfim. Então, são eventos muito perigosos. Outros exemplos são as corridas de lama. Essa aconteceu em Ouro Preto. Né? Perceba, o volume de lama trazido é muito grande. E é sempre bom lembrar o seguinte: essas corridas, sobretudo as de lama, né, e as de detritos, elas estão muito relacionadas aos escorregamentos múltiplos, né, porque as corridas estão relacionadas às drenagens. Se a gente pensar em escorregamentos, né, a ideia é que os escorregamentos vão todos ao sentido da drenagem. Então, em uma época muito chuvosa, em que o volume de água nas drenagens já é grande, e o volume de material, né, que atinge material rochoso, de solo, que atinge as drenagens, devido a múltiplos escorregamentos, também é superior,
isso pode acabar incentivando e impulsionando a ocorrência de corridas de lama e corridas de detritos. Aqui é só um exemplo de uma corrida de lama, que na realidade era um aterro que eles estavam fazendo, já existia um aterro e aqui eles estavam aumentando o aterro, entretanto faziam um aterro sobre solo mole e muito saturado. E durante o desenvolvimento da obra, desestabilizou o solo, a argila mole que estava abaixo desse aterro, e tudo fluiu em direção a essa comunidade aqui, que é a Vila Barraginha, em Contagem, ali na região metropolitana de Belo Horizonte. Também muito perigoso. Quando a gente fala de subsidências e colapsos, a gente está trabalhando com processos de deformação e deslocamento, né, de direção essencialmente vertical, e que vai causar aí afundamentos nos terrenos, né? Eles podem ser causados por castificação, por acomodação do substrato, pelo peso, pequenas movimentações e falhas, ou ainda pela ação antrópica, seja por bombeamento da água ou então colapso de antigas minas, entre outras intervenções subterrâneas. E esses processos, subsidências e colapsos, como eles serão diferenciados? Tudo está relacionado à velocidade com a qual eles acontecem. Quando os processos eles são mais lentos, a gente os chama de subsidências. Como os processos eles são mais rápidos, eles serão classificados como colapsos. E o que gera esses dois processos? Os colapsos serão resultados, geralmente, da castificação. O que é castificação? É o processo de dissolução pela água subterrânea de rochas carbonáticas, gerando regiões chamadas karst. A água subterrânea interage com as rochas carbonáticas, vai dissolvendo essas rochas, solubilizando, até que o teto, desses condutos não suporta mais o peso e vem abaixo, desaba, formando aí as dolinas. Bom, esses processos, quando naturais, a gente pode observar aqui, geram grandes feições superficiais ali, abertas. Mas imagina esses processos acontecendo em áreas urbanas. A gente pode gerar diversos problemas. Aqui é uma foto de um colapso acontecido na cidade de Cajamar, em 1986, justamente devido à castificação e ao superbombeamento. Lá, toda a água era retirada de um aquífero kárstico, e com o superbombeamento, com o desenvolvimento da cidade, a água é retirada do aquífero e os condutos que outrora eram sustentados pela água perdem essa sustentação, então acabam cedendo, acabam colapsando. Já as subsidências são os processos mais lentos e acabam só sendo percebidas depois que as estruturas já estão desalinhadas. Aqui é a famosa Torre de Pisa, e aqui é um caso histórico em Santos, em São Paulo, que a gente pode ver esse prédio desalinhado. E por que isso acontece? Justamente por conta da perda de volume, da redução de volume do solo na qual essa fundação foi feita. Esse processo é chamado de adensamento. Os solos argilosos, por apresentarem baixa permeabilidade, demoram mais para ter a água expulsa dos seus poros quando esse solo é submetido a algum esforço externo, no caso, a instalação de uma fundação. Diferentemente com o que acontece com a areia, por ser muito permeável, basicamente todo o adensamento acontece imediatamente após a instalação da sobrecarga, justamente por serem solos muito permeáveis, ao contrário dos solos argilosos. Então, aquela redução de volume, ela se dá pela expulsão da água dos poros e pelo fato dos solos argilosos apresentarem baixa permeabilidade. Esse processo demora muito tempo, é um processo muito moroso. Então, é como, basicamente, esse processo pode ser ilustrado dessa maneira.
tem um pistão aqui no tempo zero, mas com o lacre aqui travado. Então, eu tenho um peso e um êmbolo com água e um pistão com mola, né? E quando essa água é liberada, com o tempo, essa água vai saindo lentamente e o volume, né? E o êmbolo vai descendo. Então, isso é só uma breve comparação, uma breve explicação do fenômeno do adensamento que acontece nessas situações. E é óbvio que isso pode colocar em risco as fundações, a fundação de um prédio, consequentemente, colocar em risco as pessoas. Vão aparecer trincas e diversas instabilidades nas estruturas. Já o assoreamento está relacionado ao acúmulo de sedimentos nos cursos de água. Geralmente, quando você tem ou o fluxo de água está muito carregado em sedimentos, ou então quando a força do agente transportador é superada pela gravidade, fazendo com que esse material decante. Geralmente esse processo ele vai ser agravado, né, por disfunções ali vizinhas, como o aumento da erosão pluvial, né, e entre outras coisas. Aqui são só alguns exemplos que a gente pode ver, né, o assoreamento dos rios. Já as inundações estão relacionadas a eventos de extravasamento das águas, né, do canal de drenagem de rios aí. É bom lembrar o seguinte, né, lembrar ou ter em mente o seguinte: aqui eu tenho um canal de um rio e aqui o nível normal desse rio. Quando começa a chover muito e a água atinge a cota máxima, né, dessa calha desse canal do rio, mas permanece dentro do canal do rio, a gente está falando de uma enchente. Somente depois que a água ultrapassa para as áreas marginais, que esse evento será considerado inundação, né? E eventos como esse são muito intensificados por conta da impermeabilização da superfície por meio de asfalto, né? O aumento do assoreamento nos rios também intensifica as inundações e diversos outros fatores antrópicos. E este fenômeno, né, esse processo geodinâmico é um dos mais problemáticos no território brasileiro, né, que podem atingir grandes áreas, ele tem uma capacidade de atingir grandes áreas, e não só levar destruição estrutural, mas também contaminar as pessoas, deixar as pessoas doentes, né? Alguns efeitos que outros processos não permitem. Mas no Brasil, o que se tem, né, que, de um modo geral, no Brasil, nas regiões de clima mais tropical, os principais processos que vão gerar algum risco, né, às populações e que acontecem, né, são as inundações e os movimentos de massa. Bom, gente, por hoje é só, a gente fica por aqui e eu imagino que eu não evitei a fadiga, né? Bom, até mais.